Paris. Com grande fanfarra, o governo francês pôs em circulação a nova moeda de 10 francos, valendo um pouco mais de $1,50, em 86. 5 semanas depois, o ministro da Fazenda suspendeu a circulação da moeda. Depois de mais 4 semanas, ele a cancelou totalmente. Em retrospecto, a decisão francesa parece tão tola que é difícil compreender como poderia ter sido tomada. Depois de muito estudo, designers apresentaram uma moeda cor de prata, feita de níquel, ostentando o desenho modernista feito pelo artista Joaquim Jiménez, de um galo gaulês de um lado e da Marianne, a mulher símbolo da República Francesa, do outro. A moeda era leve, trazia ranhuras especiais em suas bordas laterais para facilitar sua leitura por máquinas de venda eletrônica e parecia difícil de falsificar. Uma moeda espetacular. Mas os designers e burocratas, evidentemente, não estavam tão empolgados e entusiasmados com sua criação que ignoraram ou se recusaram a aceitar a semelhança da nova moeda com centenas de milhões de moedas de meio franco, de cor prateada, feitas de níquel, em circulação, cujo tamanho e peso eram perigosamente semelhantes. Bom, basicamente, nos anos 80, o governo francês inventou uma moeda, né? Designers fizeram uma moeda incrível, ranhuras especiais, cor de prata, e ela valia pouco mais de $1,50, e eles começaram a confundir uma moeda que valia cerca de $800, e causou uma confusão generalizada e a moeda teve que ser cancelada. A moeda tinha ranhuras especiais, então ela era incrível, difícil de falsificar, e pensaram em tudo, menos na semelhança que ela teria com outros. A gente consegue entender isso quando a gente lida com moedas brasileiras, por exemplo. Eu lembro como é uma moeda de 10 centavos, como é uma moeda de 25 centavos, uma de R$1, que tem aquela borda dourada, e a de 50 centavos, que é prateada, gordinha. E o que acontece é que quando eu vou lidar com essas moedas, eu não paro para ficar olhando o número que elas têm, né? Geralmente pela forma, a gente sabe que moedas são, até porque a gente lida com muitas moedas, lidando com troco no dia a dia. E se eu tivesse moedas de mais ou menos o mesmo peso e mais ou menos a mesma cor, seria muito fácil se confundir, porque a gente não para ficar olhando o número, todos os detalhes, de que moeda, me deu aqui R$1 em várias moedas de 10 e 5 centavos, deixa eu analisar cada uma delas para contar. Isso não é normal. Mas isso acontece também porque o nosso cérebro é preguiçoso, por natureza, tá? E é porque ele tenta enxergar alguns aspectos de forma e tenta, através dela, nos dar um entendimento do todo. Quando as crianças iam assistir Pokémon, durante o intervalo, aparecia uma chamada assim, quem é esse Pokémon? E daí tinha uma mancha escura, uma sombra, e pela forma, as crianças tentavam adivinhar qual era o Pokémon da vez do episódio, né? E o fato é que, isso a gente estuda em Gestalt, tá? E em comunicação visual, aquela mancha escura, aquela sombra, não era o bichinho, o Pokémon. É uma mancha escura. Não tem nada a ver com o bicho. Mas o nosso cérebro, ele através de alguns aspectos de similaridade, faz essa associação com a forma que mais se assemelha, né? Qual o elemento dos Pokémons que mais se assemelha com aquela forma. E daí nós damos a resposta, dizendo, é esse aqui. Mas não é só uma forma. Então, o nosso cérebro ele é preguiçoso porque ele não necessariamente guarda exatamente as informações de todos os detalhes para tomar uma decisão. Mas ele faz associações. Tudo o que nós entendemos, compreendemos e guardamos na nossa memória são também através de associações. Os nossos neurônios eles se conectam. E aí, em várias partes do cérebro, a gente vai guardando as memórias, né, elas vão ficando guardadas. E nós temos mais um tipo de memória, e essas memórias elas vão se relacionando. Nós criamos relações com elas. E essas associações que nós fazemos, elas são a forma como nós sentimos as coisas e como nós relacionamos tudo o que acontece. Então, se eu disser pasta de dente, é provável que você pense numa escova de dente e talvez fio dental e dentes limpos, e daí você lembra do dentista que você devia ter marcado na semana passada, não marcou, mas uma coisa puxa a outra. E o nosso cérebro faz isso, normalmente sem a gente perceber.
Tá? Então, quando estamos numa profunda reflexão sobre coisas passadas, um insight de criatividade, são também relações e associações que o nosso cérebro faz, às vezes com coisas aleatórias. Mas de alguma forma elas estão conectadas dentro da nossa cabeça, ainda que a gente não saiba. Em comunicação visual, isso acontece também quando estudamos psicologia das cores. Quando dissemos assim, o vermelho é alerta, é força, né, no branding. Na China, o vermelho é vibrante, quer dizer sorte. E na Arábia, o verde é sorte. Né? Teve um caso da Philips que em Blumenau a gente fazia um sistema de saúde na Philips, ele era tudo azul, na interface. Eles iam vender para um cliente na Arábia e ele queria comprar, mas ele pediu para trocar toda a cor azul por verde, porque lá verde é uma cor da sorte na Arábia, lá por conta da cultura muçulmana e tal. No fim eles não trocaram, mas isso faz parte das associações que nós construímos, que tem a ver com como nós aprendemos as coisas desde bebê, como nós construímos todo o conhecimento que nós temos, como nós guardamos as coisas na memória. E os fatores culturais e do ambiente também influenciam na forma como nós aprendemos e fazemos essas associações. É por isso que verde lá é sorte e no outro lugar pode ser outra coisa, né? Pode ser ambiental, verde, enfim. Por que isso é importante para produtos, né? Além dessa parte de comunicação visual? Porque todo esse fator de associação, de como nós pensamos, né? E como o nosso cérebro preguiçoso, ele não enxerga as coisas em si, mas ele pega partes da coisa e tenta associar a elementos, é exatamente como nós construímos a nossa linguagem, as relações que fazemos de imagem, as situações, as pessoas e os sentimentos. Então, se eu tive um forte trauma na vida e que me causa uma sensação ruim só de lembrar, ele pode ser desencadeado por algo simples, sabe? A pessoa viu uma coisa simples, aquilo lembrou dela, um trauma que ela teve, ela entrou em desespero, né? Ou então, se eu digo, toda vez que eu vejo um pudim, eu lembro da minha mãe. Por quê? Porque quando eu era criança, ela fazia um pudim pra mim, e aí eu adorava, e eu guardo esse momento no coração. Essas coisas vão marcando, vão ficando na memória. Então, no caso de mapeamentos naturais do fogão, que foi falado, o que acontecia? Isso acontece também. Eu tinha as quatro bocas assim, né, dispostas em quadrado, e daí os acendedores, né, em fila, e eu não conseguia fazer nenhum tipo de associação. Tanto é que até hoje eu confundo no meu fogão qual que acende qual. Eu testo umas 2 vezes até acertar, né? E no caso do mapeamento natural, a gente dispôs as bocas em fila, então elas ficavam estadas em fila, e aqui embaixo os acendedores ficavam em fila também. O que acontecia é que, como os dois estão em fila, era muito mais fácil fazer uma associação, né? Poxa, o que está mais na esquerda deve ser o que acende da esquerda, o que está mais na direita deve ser o que acende na direita. Então era muito mais fácil, instintivamente, eu fazer essa relação, esse relacionamento, né? Seria também mais ou menos como se eu dispondo ele em formato quadrado, e se o formato da boca tivesse o formato do acendedor. Eu tenho uma boca redonda, um círculo, né? Um triângulo, um quadrado, um hexágono, e daí os acendedores fossem em formatos diferentes também. Eu não precisaria mudar a posição deles, mas eu conseguiria fazer essa associação pela imagem deles. Então, é uma forma como o nosso cérebro processa as coisas, então eu consigo fazer esse entendimento, né? Ele não é tão intuitivo como a gente gostaria no mapeamento natural, porque eu preciso de algum processamento para poder entender, eu preciso de uma disposição ativa. Mas esse tipo de relação, essas dicas que as coisas vão dando para a gente poder operá-las, nos facilitam na forma como nós processamos as coisas, tá? Então, não só são... Quando a gente diz assim, as coisas falam. Por quê? Porque elas têm affordances, elas têm, né, algumas restrições, elas têm coisas que nos dizem ou não nos dizem como fazer. Só que tudo isso está submetido... sabe quando a gente diz o X é contextual, está submetido ao contexto das pessoas, né, educação, cultura, lugar... Sim, exatamente por quê? Porque a gente aprende de formas diferentes. Nós fazemos associações com elementos que são de cores, de formas, de formatos, e coisas que nós vivemos, então tem a ver com sentimentos também. E no caso do desamparo, eu não consigo ler claramente, claro, ou intuitivamente as informações desse procedimento, eu não consigo ter um mapeamento natural, mas eu não consigo também associar os elementos que estão dispostos ali com nada que eu tenho na minha memória. Teve um caso citado pelo Buriti, Rafael Buriti, do Benvisa, que ele citou que eles estavam produzindo um aplicativo e um programador quis incluir
um menu, né, de 3 pontos verticais para que as pessoas navegassem no app. E daí quando eles foram fazer testes, as pessoas, que eram pessoas de mais idade, não encontravam o menu. Porque para elas, aqueles 3 botões podiam ser uma mancha na tela, parecia qualquer coisa menos um botão, ninguém clicava ali, ninguém colocava o dedo ali. Né? Tem o caso também da Apple, né? Isso eu costumo falar bastante, que quando a Apple lançou e o Touch foi uma coisa muito nova para todo mundo, ela usava bastante esquemorfismo. Então, quando você entrava na biblioteca, né, era uma estante com as revistas e livros, e daí você clicava no livro e abria isso. Só que o fato de eu entrar na biblioteca e ela mostrar uma estante e livros, me dava algum insight de que as coisas estavam dispostas e organizadas de uma forma, entende? Então, mesmo que ela mudasse isso depois, era um primeiro passo para que eu conseguisse absorver essa informação. Então, assim, tem vários elementos que o digital tenta resolver isso, mas tem a ver na forma como o nosso cérebro processa as coisas, como a gente faz associações, como a gente tem um processo de entendimento. E mais ou menos dessa abordagem também vem a lei de Nielsen. A lei de Nielsen, que é uma lei muito importante, ela diz assim, que as pessoas navegam muito mais nos outros sites. Então, que quando elas navegarem no seu, elas esperam, né, intuitivamente, que ele funcione mais ou menos da mesma forma. E isso é verdade. Quando eu vejo um texto azul com um sublinhado, eu imagino que é um link. Então, se você faz isso no site, de repente é só uma forma que você escrever, todos os textos são azuis com sublinhado, eu vou imaginar que tudo é link, as coisas não funcionam bem para mim. Né? E quando você vai pensar em sistemas de design, né, uma das coisas mais importantes quando a gente constrói um sistema de design, um design system, se quiser chamar, é consistência. Né? Consistência é uma das coisas mais fundamentais para que exista. Por quê? Porque a gente estabelece padrões e formas únicas, ou seja, formas que tornam-se comuns e habituais para fazermos as coisas. Aí você pode encontrar na internet textos dizendo assim, olha, não se apegue tanto à consistência, né? Às vezes você vai precisar quebrar ela para resolver algumas coisas. E pode ser que isso aconteça. Só que a consistência ela é muito importante, porque tem a ver com como a gente vai enxergar e processar o entendimento das coisas. Eu vou dar um exemplo. Digamos que nós façamos botões azuis sempre que for para confirmar e botões cinza sempre que for para cancelar. Se em algum momento você achou por bem quebrar a consistência e fazer um botão cinza para confirmar, pode ser que as pessoas errem. Tá? E pode ser que ela, entendendo que tem alguma coisa errada na tela, ela pare o procedimento que ela está fazendo, leia ativamente o que está acontecendo e daí ativamente clique no botão que estava cinza, que pode me dar N outras ideias, como se está desativado, etc. Mas a ideia é que isso, nem sempre eu vou parar para enxergar todos os detalhes. Nem sempre eu vou ler o texto que está no botão. Tá? Eu vou ver um botão azul, eu já vou saber que é para confirmar. A gente não necessariamente lê tudo o que acontece, a gente não observa todos os detalhes, a gente não processa tudo. É por isso que eu consigo entender que aquela mancha preta, na verdade, é um Pokémon, né? E é por isso que eu me confundo com as moedas. As coisas não são tão detalhistas, não são tão detalhistas na totalidade. Tá? O nosso cérebro ele se conforma com muito pouco para fazer uma associação. Na verdade, com qualquer coisa que a gente começa a fazer associação. Se eu disser bola, pense em uma bola. Você vai pensar numa bola. 50 pessoas que assistam esse vídeo vão pensar em 50 bolas diferentes. Se eu disser bola de futebol, porque uma outra variável. Agora você pensa em uma bola de futebol, que pode talvez não ser a que você pensou. Quem pensou, ou agora você pensando em uma bola de futebol, talvez você pense numa bola de futebol de quando você era criança e jogava bola com os amigos. Pode ser uma bola de futebol que você vê na TV, ou pode ser uma bola genérica aleatória que você talvez não saiba pensar porque você não gosta de futebol e não vê. Então, esse tipo de associação, ele é diferente por pessoa, ele é muito pessoal, ele requer muito pouco, né? Porque bola, aí eu posso lembrar de um dia que eu joguei e arrebentei o pé, né? Porque eu fui dar um chute e meti o pé na trave e fiquei mancando 3 meses. Isso me lembra coisas. Essas coisas são muito pessoais. É incrível como a gente, assim, o cérebro, apesar de ser preguiçoso, é uma ferramenta incrível também por causa disso, né? Ele requer muito pouco para que a gente faça associações. Então, no desamparo, eu provavelmente não vou conseguir associar nada. Você vai me evocar emoções e sentimentos
se eu não conseguir fazer esse tipo de associação. E todo o nosso trabalho ele vai ser fundamentado em a gente conseguir estabelecer esses padrões através também de resgate de memória. O iPhone, quando ele conseguiu fazer o esquemorfismo na versão 1, provavelmente ele já queria derrubar isso no futuro. Ele já queria criar uma nova biblioteca, um grande sistema, mas na versão 1 ele fez uma biblioteca extremamente visual, com esquemorfismo, com prateleiras, com o que você tinha que mexer, porque era um passo transitório para que eu conseguisse aprender como operar um sistema novo como aquele. E isso é muito importante dentro da pauta de produção de produto. Dentro do contexto de entender o usuário, de ter uma visão de futuro, de ter um entendimento de como essa pessoa absorve. Porque no caso do iPhone, ninguém sabia usar touch, ninguém sabia. Então, ele teve que me educar. Né? Esse processo de educação ele não é tão fácil e tão rápido. Mas a gente entender e se preocupar com ele é um passo a mais, e muito positivo, no procedimento que vai me poupar muitos testes. Porque quando eu vou falar assim de UX Research, tá? Vou estudar as pessoas, eu vou entender como essa pessoa tem uma experiência, eu passo por isso também, entender como ocorre a construção de linguagem dessa pessoa, como essa pessoa navega, se ela tem influência tecnológica ou não. E não é só uma coisa assim, o meu público, que é um público mais idoso, ele não usa celular. Tá, ok, pode ocorrer um processo de educação, mas se vai testar, eu tenho que entender um procedimento de como eles fazem as coisas, e no modo de fazer deles, que tipo de associação de memória histórica eles fazem. Se você entende que públicos diferentes, né, eu lidando com uma organização de escala global, eu tenho um país que entra em guerra, o meu não entra, então tem coisas para ele que vai lembrar da guerra, e aqui que não vai, então eu nunca posso deixar de ter em mente a questão de como as pessoas processam as coisas e como elas resgatam as coisas da memória. E entender também os tipos de memória e que tipo de elementos a gente vai conseguir padronizar para que essa pessoa consiga fazer novos processos no futuro será fundamental dentro de um processo de Product Management, ou digamos, administração de produto.